Um dia muito rico por aqui nas instalações da NetGlobe, onde nós estamos recebendo grandes convidados, grandes seres humanos, profissionais, que estão aqui compartilhando as suas histórias de vida e profissional para que nós possamos aprender um pouquinho mais com esses grandes convidados. Ricardo Almeida, o meu convidado para esse nosso bate-papo. Ricardo, meu muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia. Bom dia, Renato. Eu que agradeço estar aqui hoje para fazer esse bate-papo. Eu estou gostando muito. Vamos nessa. Bacana. Ricardo, a gente começa aqui com as histórias de infância, relembrando, ensinamentos do nosso pai, da nossa mãe, ou seja, valores familiares. O que vem na sua cabeça quando você volta muitos anos para trás e relembra da sua infância? Olha, só coisa boa. É. Eu tenho 2 irmãos. Eu sou filho do meio, né? Tenho esse papel aí de conciliador, de apagar incêndio dentro de casa já desde pequeno, né? Dos meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, 1 ano mais velho só, o Alessandro, e minha irmã mais nova, mimadinha, né? Ela tem hoje 46 anos e a gente ainda parece criança quando a gente se encontra. Então, como eu estava falando, essa época de criança para mim foi muito boa. Eu nasci em São Paulo e cresci em Carapicuíba, né? E foi um lugar assim muito especial para mim porque eu tinha muita liberdade para brincar, para ir para a escola sozinho ou com meus irmãos, para fazer tudo de uma forma muito tranquila. Naquela época não tinha tanta preocupação igual tem hoje com a violência, né, com drogas. Eu não via isso, sinceramente. Então, a gente aproveitava muito. Minha mãe colocava algumas regras, né, de ajudar em casa, de fazer os deveres da escola e de voltar antes das 5. Essa era a regra. E beleza, sabia cumprir a regra, de vez em quando não, aí tomava umas broncas, mas a gente cumpria e brincava de peão, bola, futebol, vôlei. Era muito bom. E a minha infância foi muito boa. A juventude também, né? Eu sempre me interessei em fazer coisa, promover coisa, né? Eu lembro que eu fiz, né, ali nos meus amigos, eu fiz uma apresentação de mágica, eu fiz um baile com luz estroboscópica. Que na época era super novidade. Na garagem da minha casa, super Legal. novidade. Eu era técnico de eletrônica já, né? Já mexia, e eu pegava as revistinhas de saber eletrônica e fazia lá as coisas, montava lá e todo mundo gostava e eu aproveitei bem. Mas comecei a trabalhar cedo, né? Com 13 anos já estava trabalhando. Naquela época podia, hoje já não pode mais. Eu comecei a trabalhar cedo. Então, aproveitei bem, não tenho nada a reclamar. A minha mãe e meu pai foram grandes referências na minha vida, porque minha mãe sempre me incentivou a estudar muito. Minha mãe comprava aqueles livros de enciclopédia que vendia na porta de casa. Pedia para eu fazer resumo, lê, faz resumo, e ela corrigia. Minha mãe tinha uma visão muito grande assim, da importância do conhecimento, do estudo, e me ajudou muito, né? E meu pai, por outro lado, ele trabalhava muito, muito mesmo, e eu tenho sempre o exemplo dele de trabalho, de cumprir o compromisso, de não faltar no trabalho. Meu pai ficou 30 anos numa empresa e nunca faltou na empresa, nunca faltou um dia de trabalho. E ele sempre levou muito ali, duramente ali, né, o exemplo da importância do trabalho para a família. Então, eu levei esses dois grandes exemplos da minha mãe, de buscar o conhecimento, de aprender, de ler, né, de ter uma visão assim que o conhecimento fortalece e vai te dar um futuro. E meu pai do trabalho sério ali, responsável. Meu pai, até na década de 80, ele participou do Operário Padrão e foi um orgulho lá na minha casa. Ele apareceu na televisão, na Globo naquela época. Então, poxa, que bacana. Meu pai tem esse exemplo de operário ali, sabe, que leva o trabalho muito a sério. E eu tenho esses dois exemplos comigo até hoje.
né, do estudo, da importância do estudo e do trabalho que meu pai me deu. Que belas referências, hein, Ricardo? Sim, sim. Parabéns. Isso é família. É, família. Isso é muito legal. Ricardo, assim, notoriamente você realmente começou a trabalhar muito cedo, né? E era um trabalho que, de uma certa forma, já havia responsabilidade, não era qualquer trabalho, né? E como que foi o início, né, do computador na sua vida? Como que você começou a ter contato, né, com o computador? Você já tinha eletrônica como algo muito presente? Como que foi essa mudança eletrônica, computação? Como foi essa relação com o computador? Bom, o computador, como eu já fazia técnico eletrônico, estudava e eu já arrumei um estágio na MIPS, né, Microinformática Produtos e Serviços. Eles faziam CPU para terminais de ATM, o CID, e prestava serviço para Scopus também. E eu fazia manutenção, no osciloscópio mesmo, fábrica, né? Olha, tem esse lote aqui que tem que testar para ver se está bom. Eu fazia todo o processo de qualidade, se tivesse algum componente danificado ou com variações, eu trocava. E aí eu comecei a trabalhar não com computador, mas componentes de computador. Foi legal, foi muito bom, mas eu queria mais, eu queria realmente trabalhar com computador. Aí eu fui para uma empresa que fazia assistência técnica de computadores. Só que eu fiquei no laboratório por 1 ano e meio, né, fazendo manutenção em laboratório com computador, mas eu queria agora estar dentro de uma empresa e dar suporte para o usuário no computador, não ficar mais em laboratório. Então aí eu fui, trabalhei como analista de microinformática em uma grande empresa e foi muito bom, porque lá tinha muitas secretárias. Todo gerente, é engraçado, né? Todo gerente tinha uma secretária naquela época. E a gente era muito próximo ali, porque eu trocava toner, dava suporte ao 4 Pro, ao Windows, ao Word, ao próprio Excel e algumas aplicações lá, a gente fazia de tudo. Qualquer coisa chamava a gente, né? Não tinha muito esse negócio de catálogo de Service Desk, não tinha nada. Era liga lá pros meninos lá, que era geralmente era eu e mais um, e a gente dava conta ali. Era bem bacana, foi muito bom. Eu fiquei 1 ano nessa empresa, depois eu fui para uma outra grande também. Fui para Votorantim, para a Metalúrgica Atlas. E eu era analista de microinformática também. Aí teve uma vez, Renato, que eu fui dar suporte para o Antônio Emílio de Moraes, doutor Antônio Emílio. Doutor Antônio Emílio de Moraes. Ele me chamou lá, falou, ó, não está funcionando aqui e tá com problema. Aí eu falei para minha chefe, né, eu falei, ó, ele me chamou lá, eu vou lá para ver o que está acontecendo. Aí ela falou assim, ó, vai, mas não senta na cadeira dele. Cheguei lá, aí ele falou assim, ó, senta aqui e arruma, fica à vontade. Aí eu sentei lá e arrumei, e a gente conversou até um pouquinho. Foi um momento bacana, eu conheci uma pessoa muito admirável, né? E foi legal, gostei, foi uma das coisas assim, que marca, assim, né? Depois eu fui indo para outras áreas, né? Eu saí da microinformática, aí eu comecei para o suporte e assim foi indo. Ou seja, a sua trajetória, né, Ricardo, ela não teve assim um planejamento a longo prazo. Você foi, na verdade, não deixando as oportunidades passarem na sua vida sem que você as apreciasse, as experimentasse, né? Ou seja, e aí você foi galgando a sua trajetória profissional passo a passo. Quando foi aquele momento que você falou assim, poxa, agora eu tenho uma boa oportunidade de ajudar mais, ser mais relevante ainda nas empresas, e você já começa a ser um pouco mais sênior, né? Ou seja, poder ensinar as pessoas mais júnior. Como que foi essa evolução? Olha, eu sempre achei que todo dia tem uma boa oportunidade. Não é clichê, não. Assim, todo dia tem. E todo dia, um após o outro, tem uma boa oportunidade. E eu vou buscando isso, sabe? Todo dia. Eu saí Eu comecei a trabalhar muito com Unix, com Linux, e fiquei muito especialista com Linux. E nesse momento,
abriu a internet para o mercado, né? A internet no Brasil, em 95, mais ou menos, que é a internet que a gente consegue, que a gente tem hoje com websites, o e-mail, a navegação web, o proxy, né, que a gente conhece hoje. Não tinha, claro, né, os aplicativos, não, mas já tinha aí um começo e eu participei desse começo. Né? A partir daí que eu comecei a trabalhar com segurança e me especializei muito e aí eu fui entrando nas empresas, já dando, né, já com essa experiência técnica em infraestrutura e eu comecei em cibersegurança. Que bacana. Ou seja, não deixou as oportunidades passarem, foi entendendo o movimento do mercado e aí você entra no mercado de cibersegurança. Sim. E aí me parece que tem ali um novo significado para você, a área que começou lá em eletrônica, depois passou para informática e cyber parece que te instiga, né, Ricardo? Como que foi isso? Então, cyber me instiga, eu gosto muito do que eu faço, sou muito apaixonado e grato por tudo aí que aconteceu comigo e de eu estar, né, hoje cumprindo esse papel de cibersegurança. Foi construído de uma forma muito passo a passo, muito orgânica. Né? Eu era analista de infraestrutura e para a cibersegurança, quando eu comecei, já foi cair de cabeça. Eu era analista sênior, que era responsável por uma série de processos de segurança. Governança, gestão de vulnerabilidades, gestão de acesso, responder às auditorias, treinamento e conscientização. Quando começou, não tinha uma área de segurança. Basicamente, o analista de segurança da empresa, ele tinha um papel de ver tudo, né? E de coordenar tudo. Para mim foi muito bom, porque eu aprendi muito autogestão, capacidade de planejamento e execução, conversar com diferentes áreas e já naquela época entender bem o que o negócio precisava. Estou falando aí de 2004 até 2012, que eu era o analista líder de segurança. Então, me deu uma capacidade de execução matricial, né, em vários pilares e o que me fez, né, quando eu mudei para a gestão, já está muito preparado, né, já ter vivido várias situações e foi de uma forma assim muito natural, assim, né, as pessoas já começaram a me procurar como referência, perguntar, conciliar conflitos, necessidades de negócio. Então, foi de uma forma muito natural que eu comecei a assumir esse papel de gestão. Que bacana. Claro que um papel de gestão, ele é um grande desafio para nós que somos base técnica, apaixonado, né, pelo fantástico e envolvente mundo da tecnologia. Né? E aí a gente precisa, entender que pessoas, tecnologia, negócio, né, passam a ser algo, um tripé. Né? Sim. E como que você foi se preparando nisso? Foi uma coisa natural ou você investiu, por exemplo, num curso, você buscou mentoria, como que você se preparou para de fato, né, liderar pessoas e colocar a segurança num patamar de negócio? Assim, natural não é. A gente tem que buscar isso. Né? Eu tenho uma inquietação, assim, de sempre estar aprendendo e eu não tenho problema algum de falar que eu não sei alguma coisa. Não sei. Não sei e quero saber. Esse é o ponto. Eu não sei e quero saber. Eu tenho uma autocrítica muito aguçada, assim, e transparente comigo mesmo, assim, de reconhecer uma oportunidade de melhoria para o meu conhecimento e ir atrás. Então, nesse momento, eu estudei muito. Segurança é estudar todo dia. Eu fui atrás das principais certificações, né, o CISP, o CISM, a 27001, certificações bem reconhecidas. Eu fiz a pós-graduação de segurança, eu fiz um curso muito importante, né, de Harvard, que eu fiquei muito orgulhoso comigo mesmo.
e o aprendizado, né, que eu tive, é ir atrás todo dia é um dia, e não para, né? Agora a gente, primeiro teve lá a questão do Big Data, agora a gente tem inteligência artificial, não para, e isso para mim são questões que a gente sempre tem que reconhecer que não sabe e buscar saber. Buscar saber de uma forma que vai te ajudar você a fazer o que você faz de melhor, né? E poder alavancar, né, próximos desafios. Então, eu diria assim, que não é natural, não é de uma forma natural, como foi minha carreira, que eu sempre fui buscando, mas é atitude. É a atitude de buscar o conhecimento e de reconhecer que a gente não sabe tudo, a gente tem que buscar. Muito bacana, bela reflexão. Eu acho que essa humildade, né, Ricardo, de em algum momento você ser professor, em vários outros momentos você ser aluno, e essa troca de cadeira, ela só te engrandece. Sim. Por quê? É o momento de aprender, compartilhar. Aprendo, compartilho, consolido isso, e aí que você vai, né, criando as etapas importantes de uma vida de sucesso como a sua, né, profissionalmente, e uma grande referência. Ricardo Almeida, um dos nossos grandes propósitos aqui é deixar uma mensagem para as novas gerações que estão chegando, né? As novas gerações que olham em nós, né, como uma fonte de observação, de inspiração e busca também de dar sequência no legado. Para um jovem que está prospectando uma carreira na área de TI, em especial de cyber, qual mensagem você deixaria para esse jovem? Deixo, né, a mensagem para ele buscar o que ele pode fazer de melhor e investir muito nisso, que com certeza vai dar esse resultado. E como é que ele busca? Ele tem que viver as experiências, ele tem que ter atitude de arriscar, de procurar um conhecimento, de estudar sempre, de perguntar, de se movimentar. Se movimentando, tendo essa atitude, ele vai ver o que mais encanta ele na vida dele, o que ele pode fazer de melhor e como que ele pode contribuir mais, né, para a segurança. Por exemplo, segurança da informação é um tema que tem vários processos com várias habilidades diferentes, né, de governança, como eu falei, de segurança ofensiva, segurança no controle, treinamento e conscientização, então a comunicação muito ativa. Então, assim, ele tem que buscar o que mais encaixa para ele, o que ele pode fazer e contribuir de melhor. Aí sim, ele com certeza, ele tendo essa atitude, ele vai ser um profissional de sucesso. Que bacana. E buscar o conhecimento todo dia. Todo dia. Todo dia. Tá aí um grande ponto importante, ou seja, está constantemente se reciclando, aprendendo coisas novas e praticando isso, né, para testar se de fato a habilidade está na medida certa ou não, né, Ricardo? Sim, praticando também na vida pessoal, assim, sabe? Eu falei dos meus pais, da minha mãe, né, e passo, né, para meus filhos. A questão, assim, tudo que você fizer, faça bem feito, né? Você vai lavar uma louça, por exemplo, faça uma crítica ali, ficou muito bem lavada essa louça. E eu faço isso muito bem. Se você vai fazer um trabalho de escola, faça muito bem, né? Tenha você como seu maior crítico, né? Então, não faça de uma forma que você fala, eu não fiz muito bem feito, mas tudo bem. Não, faça da melhor forma possível. Eu passo isso muito para minha equipe, né? Não vamos nos conformar com algum processo que não está legal, que pode gerar alguma vulnerabilidade, que pode gerar um incidente. Vamos fazer bem feito do começo ao fim. Vamos nos criticar, não vamos se conformar, né, com alguma coisa que não está legal. E vamos usar tudo que a gente tem da melhor forma possível.
Ricardo, você sabe que te ouvindo, parece ser algo que para todo mundo é um caso claro isso que você está dizendo, mas não. Né? Ou seja, fazer com qualidade, fazer muito bem feito, não é o padrão. Quando você coloca isso como algo sine qua non na sua entrega, né, é aí que está a resposta para quem consegue chegar muito longe, conquistar coisas, né, e pessoas que muitas vezes não conseguem sair do lugar. Eu acho que essa autocrítica vale muito nisso, né? Pô, por que eu não consigo decolar na minha carreira? Né? Faz a autocrítica para ver se você de fato está se empenhando, entregando com qualidade, se esforçando no relacionamento das pessoas, fazendo algo que está acima da média, né? E aí você vai colher frutos compatíveis, né, com essa sua inquietude. Muito legal que você está trazendo como reflexão. Parece uma coisa básica, mas fazer esse básico muito bem feito transforma tudo. É muito bacana. Sim. Ricardo, queríamos conhecer um pouquinho você, além do profissional, além daquilo que você faz muito bem feito no trabalho. O que você gosta de fazer nas horas vagas? O que te conecta com você mesmo? O que é um hobby para você? O que você gosta? Olha, eu sou muito família, né? Casei muito cedo e hoje eu tenho minha esposa que eu amo de paixão e eu gosto muito de ficar com ela. De assistir um filme. Horas vagas, né? De assistir um filme, de passear no parque. Eu tenho 2 filhos e 2 enteados, né? 2 filhos, o Guilherme e a Júlia, que moram na Austrália hoje, estão lá. Faz um tempo que eu não vejo eles. E eu gosto muito de conversar com a minha filha, especialmente. Meu filho está mais ocupado, está um pouco complicado. Tenho 2 enteados também e, para mim, a minha referência assim, do que eu gosto de fazer é estar com a minha família. Que bacana. Então, é isso. Assim, pessoalmente, eu gosto muito de estudar. Eu gosto de muito estudar inglês. O inglês, para mim, foi um desafio, porque antigamente era complicado aprender inglês sozinho. A nossa geração, o inglês era uma barreira. Era uma barreira, a escola era cara. E eu gostava muito de ler, de aprender, das músicas em inglês, de entender. E hoje o inglês para mim é um hobby. Eu gosto muito mesmo, gosto mesmo. E eu passei esse exemplo até para os meus filhos, eles estão lá na Austrália, estão estudando inglês, eles sempre tiveram esse exemplo também, né? Então, de aprender. Gosto de estudar francês também, que é um hobby meu que eu tenho. E é isso, eu gosto de estar com a minha família e estudar. Bacana. Precisava fazer mais coisa, né? Mas se fizer isso muito bem feito, né, Ricardo? Muito bem feito. Tá ótimo, e aí vai abrindo novas disciplinas. Ricardo Almeida, que bate-papo bacana. Obrigado pela generosa contribuição que você está nos dando ao nosso projeto, né, colocando a sua história de vida e profissional, né, para que seja o grande combustível dessa nossa conversa. E que essa nossa conversa possa valer, né, para as pessoas que estão precisando ouvir um bate-papo, se inspirar na carreira e saber que, sim, ela é capaz, se ela se dedicar, estudar, né, e nunca desistir dos seus sonhos. Então, sua história inspira muito isso, Ricardo. Parabéns pela sua jornada e que ela seja uma jornada muito frutífera ainda, né? Você tem muitos anos pela vida ainda, produtivo, né? Como um profissional para trazer, né, essa qualidade da segurança na vida das pessoas e das organizações. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você de estar aqui, ter essa oportunidade de dar um pouquinho aí da minha experiência, dos passos que eu tive, né, das dificuldades e do que eu estou vivendo hoje. Estou muito feliz do que eu faço com paixão e acho que é legal deixar registrado para quem quiser, né, aproveita o conteúdo. É isso aí. Ricardo Almeida, aqui no nosso programa 50 Sisos, nova etapa que vai engrandecer na 5ª edição do livro Por Trás da TI. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Parabéns. Aê!